Um cordial bom dia a todos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo bíblico. Nesta ocasião, o livro de Daniel. Já estudamos até aqui o capítulo 5. Hoje chegamos ao meio do livro, a metade do livro, capítulo 6. Como eu já disse antes, os seis primeiros capítulos são históricos e os 6 seguintes são proféticos. Então hoje é o último capítulo histórico, capítulo 6. E conta uma história bem conhecida. Quando você fala de Davi, você lembra logo de Golias. E quando você fala de Daniel, você lembra logo da Cova dos Leões. E o capítulo 6 vai falar exatamente sobre isso. O Império Babilônico chegou ao fim. Os medos e os persas assumiram o reinado, né, o governo dali em diante. Daniel foi mantido como assessor do rei, provavelmente porque o rei sabia da história de Daniel, sabia que ele era fiel, que ele era honesto, que ele era dedicado, que ele era trabalhador, e ele foi mantido. E diz aqui o versículo 1 do capítulo 6, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, os quais estes sátrapas dessem conta perante o rei, para que não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu no meio deles. Vamos dar aqui uma paradinha, 3 versículos. O rei criou 120 divisões no reino, 120 cidades, 120 prefeitos, 120 governadores, não sei. E cada um iria prestar conta para um grupo seleto de 3 pessoas, 3 presidentes, e um deles era Daniel. Para você ver o tamanho da importância que tinha Daniel dentro do reino anterior à Babilônia e agora dos medos e dos persas. E esses 3 presidentes controlariam os 120 prefeitos, os 120 governadores, os 120 sátrapas. Só que Daniel, ele não era da linhagem daquele povo. E isso despertou ciúme. Porque o rei tinha em mente depois colocar um presidente sobre os 3. Teriam 3 presidentes e um deles seria quem teria o contato direto com o rei Dario. Isso realmente foi motivo de ciúmes, de inveja, porque ele seria privilegiado diante deles. Então aqueles 2 presidentes se juntaram provavelmente com 120 prefeitos, 120 sátrapas e bolaram um plano. A gente precisa tirar Daniel de frente, de tempo, né? E procuraram, né, foram nas publicações do WhatsApp de Daniel para ver se ele tinha alguma postagem política contra o rei Dario. Foram no YouTube, verificaram tudo no YouTube dele, saber se tinha alguma coisa lá constando, e não acharam nada. Versículo 5 diz isso: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles foram procurar estudar a religião de Daniel. E pesquisaram e mexeram e descobriram como é que era o culto, vasculharam tudo, mas não descobriram nada. Mas uma coisa eles acharam interessante: aquele povo lá tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Eles pensaram, isso pode ser usado a nosso favor. Então eles criaram um decreto que ninguém poderia durante 30 dias fazer oração nem petição nenhuma a ninguém, nenhum Deus que não fosse o rei Dario, o Deus Dario. E levaram esse projeto para o rei, já tudo pronto. E chegaram lá bajulando o rei: o Senhor é nosso Deus, o Senhor é importante, parará. Então a gente fez esse decreto aqui para que todo mundo só adore o Senhor durante esses 30 dias. Não existe Deus, não existe rei, não existe nada, só o Senhor. E o rei olhou, achou aquilo bacana, gostou, inflou o ego dele. E está todo mundo concordando com isso? Está todo mundo concordando. Mentira. Daniel nem sabia disso aí.
E o rei foi lá e assinou o decreto dos medos e dos persas que não pode ser revogado. E agora Daniel soube que o edito tinha sido publicado. E ele levava a sua vida normal. Então ele voltou para casa, subiu na sua casa, foi no andar de cima, abriu as janelas e orou de frente para Jerusalém, virado para Jerusalém. Só que aquele povo tinha mandado alguém filmar Daniel. Tinha uma câmera focalizando Daniel. E postaram nos grupos de WhatsApp. Postaram no YouTube. E embora o rei não tenha visto isso, eles levaram o vídeo para o rei Dario. E disse: tá vendo esse rei, esse Daniel aí que tu valoriza? Ele não te valoriza, não. Ele nem te respeita. Ele continua lá orando pro Deus dele 3 vezes por dia. Versículo 14: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei Dario conhecia Daniel. Sabia que ele era um cara honesto. E durante todo o dia ele ficou procurando brechas na lei para não jogar Daniel na cova dos leões, que a lei não podia ser mudada. E os presidentes e os sátrapas em cima dele, para ele não mudar a lei, para ele não voltar atrás, que era um desrespeito, como é que ia ficar o povo, todo mundo vai fazer a mesma coisa. E o rei teve que cumprir a lei. Versículo 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Essa era a penalidade. Leões com fome. Os leões se alimentavam muito pouco, normalmente para na hora dessa trabalharem, né? Mas o rei fez uma declaração antes que Daniel fosse jogado na cova. Também está no versículo 16 que diz: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Uma espécie de oração intercessória, uma espécie de confiança. E o rei foi para casa, versículo 18, se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença nem instrumento de música e perdeu o sono. Interessante, né? Um pagão jejuando por um cristão. Geralmente a gente vê o contrário, né? Aqui foi o pagão que jejuou pelo cristão. Pela manhã, versículo 19, ao romper do dia, ele levantou-se, ele não dormiu, ele levantou-se e foi depressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse: o rei Daniel, Daniel, servo de Deus, o Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel, eu tenho fé, mas minha fé é pequena, Daniel. Será que funciona de verdade isso? Será que esse Deus pode realmente todas as coisas? Aí Daniel responde lá de dentro da cova: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, quem de Deus. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Eu sou inocente. O Dario manda tirar Daniel da cova dos leões. Ele tinha mandado selar a cova para que ninguém mexesse, né? Que alguém podia querer matar Daniel de qualquer maneira. Mesmo na cova, ainda fosse lá que tentar matar. Ele manda tirar Daniel da cova. Daniel sai do jeito que entrou, sem nenhum arranhão. Os leões não chegaram nem próximo dele. Versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões, ele e seus filhos e suas mulheres. E ainda nem tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderavam dele. E estraçalharam e esmigalharam os ossos. Esse é o castigo para quem persegue o povo de Deus. E o rei Dario, nesse momento, versículo 26, ele baixa um decreto. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim.
Fidelidade. Daniel foi fiel. Eu queria finalizar com a história, o vídeo vai demorar um pouquinho mais só um minuto. O pastor Arilton Oliveira, ele foi trabalhar muito cedo numa oficina mecânica. Ele ganhava metade de um salário. E conheceu a igreja adventista e se batizou e procurou o dono da oficina e disse assim: a partir de hoje eu não trabalho mais sábado. Eu aprendi que sábado é do Senhor. E o dono da oficina disse assim: não trabalha sábado? Não trabalha dia nenhum. Pode ir embora, não vai ter mais voltar. E ele foi embora. Ele era menor, trabalhava como adulto, mas ganhava só a metade. E foi mandado embora por causa do sábado. Ele ficou em casa 2 semanas e um dono de uma quintanda de frutas e verduras o procurou e queria que ele fosse trabalhar lá com ele. Sabia que ele era trabalhador, conhecia a história dele lá, mesmo como menino. Ele disse: mas eu não trabalho sábado, não tem problema. Sábado eu trabalho. E no domingo você trabalha. E ele foi trabalhar com esse cidadão e disse: você vai me pagar quanto? O salário completo. Ou seja, ele foi ganhar o dobro do que ele ganhava na oficina. E trabalhou 4 meses nessa quintanda, ganhando um salário mínimo, o dobro do que ganhava antes, na verdade, né? E quando foi com 4 meses, o dono da oficina foi lá procurá-lo. Arilton, volta para lá. Preciso de ti lá, tem muito serviço. Disse: mas eu não trabalho sábado. Não tem problema, eu vou te dar o sábado. Eu volto, mas o salário não é mais aquele. Eu quero ganhar o dobro do que eu ganho aqui. E foi trabalhar ganhando o dobro do valor que ganhava na quitanda. E trabalhou lá por 4 anos até resolver ir para comportar e ir para a faculdade. Fidelidade. Desbravador, essa é a palavra para você e para mim nessa manhã. Sejamos fiéis ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.